O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com quem pagar, o patrão mandou que fosse vendido por um escravo, junto com sua mulher e os filhos, e tudo que possuía para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos seus torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus ela quer fazer com que o nosso exame de consciência, veja bem, vou repetir, o nosso exame de consciência, eu não estou dizendo o vosso, mas estou dizendo nosso exame de consciência. E esse exame de consciência hoje é verdadeiramente atingido de forma pessoal, individual. Se olharmos bem a palavra de Deus na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, vai dizer: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-la. O livro do Eclesiástico sugere que o diálogo aqui é feito entre dois santos, que ele vai dizer: até o pecador procura dominá-la. A raiva e o rancor. E nós sabemos que nós somos munidos de vários sentimentos,
Somos pessoas humanas e trazemos dentro de nós vários tipos de sentimentos estes que são provocados de uma maneira ou de outra. Nós somos atingidos por vários tipos de sentimento: raiva, rancor, ódio, e assim vai. Por exemplo, sentir raiva é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Esperta aí, igreja. Sentir raiva é pecado? Sim. Sentir ódio é pecado? Sim. Não. Nada disso é pecado. Sentir não é pecado. Porém, o que a palavra de Deus chama dominar os nossos sentimentos. Não dominá-los é pecado. Sentir o que não sente ou quem não sente é pedra, madeira e tantas outras coisas. Mas nós, pessoas humanas, somos constituídos de sentimentos. Sentir nenhum sentimento, redundância, nada é pecado. Porém, viver preso ao rancor, ao ódio, à raiva, viver para esses sentimentos que muitas vezes somos provocados é pecado. Permitir que esses sentimentos dominem a ti, que esse sentimento conduza a sua vida, aqui constitui o pecado. Portanto, amados filhos, diz para nós o livro do Eclesiástico: quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. O Senhor te lembrará dos teus pecados por conta da sua falta de misericórdia diante do pecado do outro. Quem se vingar, o Senhor agirá em conformidade com aquilo que você tem realizado. Olha como é profundo para nós a palavra de Deus. Por isso aqui o salmista nos traz uma tríplice dimensão do coração de Deus, porque o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Em todo tempo essa tríplice de Deus vem até nós, Deus vem com a sua bondade, vem com o seu coração compassivo, cheio de compaixão, e é carinhoso para conosco. E por isso vai nos dizer a segunda leitura: ninguém entre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Ou seja, Paulo nos diz que a nossa vida e a nossa morte, tudo deriva para Deus, tudo conduz para Deus, tudo vai desaguar em Deus. A minha vida, enquanto vivo estamos, a nossa vida, enquanto vivo estamos, vai desaguar em Deus. Ou seja, o resultado daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, a soma disso é Deus.
Deus sempre, na matemática, é mais. Deus nunca é menos. Então tudo aquilo, enquanto vivo, que eu faço, que eu falo, diverte, ou seja, deságua para Deus. Sempre para Deus. Quer que sejamos vivos, quer que sejamos mortos, para mostrar que é Deus que tem o controle de todo o nosso ser, vivos, mortos. Olha que beleza a orientação do salmista para nós neste dia. E vai nos falar o Santo Evangelho de hoje, nos trazendo. Pedro aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta, e certamente Pedro já estava cansado desse negócio de perdoar. Ele foi lá se envolver com Jesus, ele foi lá ter esse encontro com o Senhor, e do Senhor só sai perdão. E aí Pedro estava cansado já de perdoar, e perguntar ao Senhor: Senhor, olha, me diz o seguinte, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Porque perdoar 7 vezes, perdoar aquela pessoa 7 vezes, é complicado, sim ou não? Sim ou não? Igreja dorme, sim ou não? Muito obrigado. Muito obrigado. Perdoar 7 vezes já é complicado, mas o Senhor, Ele não quer nos deixar na zona do conforto. Ele vai dizer para Pedro: não, Pedro, até 70 vezes 7. Você pode perguntar para o Senhor a quantidade que você pode perdoar. 2 vezes? Sim, meu filho, 2 vezes não. 2 vezes 70. Pode colocar o quanto você, e o Senhor sempre vai multiplicar pela sua quantidade que você diz, até onde você diz que consegue perdoar, Ele vai multiplicar. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele não tem a mesma natureza que nós. Deus tem a natureza divina. Porém, o seu Filho tem a natureza humana, que nós o temos, e tem a natureza divina. E a natureza divina domina a natureza humana. E aqui nós entendemos a pedagogia de Deus para nós. Quantas pessoas ou quantas experiências de dor nós trazemos no nosso coração, de várias pessoas já conviventes ou que ainda estamos a conviver. Responda para o Padre com coragem, tira a cama das costas e responde ao Padre: perdoar é difícil, sim ou não? Sim. Perdoar é difícil, sim ou não? Sim. Não, não é. Não é. Não é. Católicos, abre o coração para o Senhor, abre o coração para Ele. O grande problema nosso de perdoar, e quando nós dizemos que é difícil, nós estamos dizendo que é impossível, que é impossível. E eu digo para você que perdoar não pode estar na esfera do sentimento, não pode estar na esfera do sentimento. Perdoar tem que estar na esfera da decisão.
Perdoar é decidir. Se eu decido, e quando eu decido alguma coisa, qualquer um de nós, quando decidimos, nós conseguimos aquilo que dizemos que não conseguimos. Porque enquanto o perdão estiver na esfera do sentimento, ele traz dor. Se ele continuar na esfera do sentimento, dói. Aquilo que você me fez dói até hoje. Quantas pessoas têm história da vida de já mais de 10, 15, 30 anos, e a história continua como se fosse a mesma? Você já mudou, sua casa já mudou, e o sentimento não mudou. Por quê? O sentimento é dor, e dor não muda. Dor não envelhece, dor permanece. E enquanto tivermos com o sentimento de dor, nós não vamos tomar a decisão de perdoar. Você tem toda a razão de não perdoar, mas você, enquanto cristão de ser, não sou eu que estou dizendo que você é cristão, é você que me diz, e enquanto cristão você não tem outra opção. Deus não deu outra opção para Pedro. Quantas vezes? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Então, eu e você, nós não temos outra opção. Por isso precisamos entrar, e é hoje, entrar no desejo de perdoar, porque entra hoje nesse ensinamento que o Padre está nos fazendo, na coragem de tomar a decisão de perdoar. A pessoa não merece, porque quem faz o outro sofrer, querendo ou não, com desejo ou não merece. Porém, nós aqui estamos envolvidos como Pedro em alguém que é amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos envolvidos com Ele, e porque estamos envolvidos com Ele, a nossa dinâmica não pode ser outra, não há de ser outra que não seja o perdão. E perdoar não é humano. E Padre, que confusão é essa? Está fazendo um monte de cobrança, está dizendo agora que perdoar não é humano? Não, meus filhos, nós caímos na esfera do pecado. Nós caímos na esfera do pecado. E a esfera do pecado é o muro que nos impede de perdoar. Por isso, o perdão é divino, é de Deus. E eu preciso pedir a Deus esta graça de perdoar. E quando eu peço a Deus esta graça, eu estou pedindo a Deus a decisão de perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu cunhado, a minha cunhada, a minha vizinha, o meu sacerdote, os meus sobrinhos, os meus netos. É uma graça. Pedir a Deus essa graça.
E aí Deus coloca aqui como comparação, como uma parábola, o coração dele. Um homem tinha uma dívida com o rei, esse rei é Deus, e os empregados somos nós. Esse empregado pediu perdão ao rei, porque ele não tinha como pagar a dívida. O rei, cheio de compaixão, bondade e amor, como diz o Salmo, cheio de... Para nós, o salmista diz que o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bondoso, compassivo e carinhoso. E esse rei foi assim para com esse homem, que lhe devia, diz o texto, uma enorme fortuna. Quanto que você deve a Deus? Fale, pense. Quanto que você deve para Deus? E esse homem foi perdoado todas as suas dívidas. Ao sair do tribunal da prestação de conta, esse homem encontra um outro que lhe devia apenas 100 moedas, e este agarrou, o sufocou e obrigou a pagar. O que o rei não fez com ele, o rei não pegou no pescoço dele e o sufocou de maneira nenhuma. O rei foi bondoso, compassivo e carinhoso. E este não fez para com o outro a mesma experiência que ele teve com o rei. Todos nós queremos ser perdoados por Deus, mas a disposição de perdoar nos falta. E aí nós perguntamos: quanto nós devemos a Deus? E todos nós queremos que o Senhor seja bondoso, compassivo e carinhoso. Porém, a bondade, a compaixão, o carinho nos falta, porque a dor daquilo que a pessoa te fez é maior do que a sua tomada de decisão por Deus. Nós tomamos decisão por Deus, por causa de Deus. Então, amados filhos, abandonemos o rancor, volte à reconciliação. E sabe como nós sabemos que conseguimos perdoar alguém? Quando falamos daquela pessoa e não sai no canto dos nossos lábios aquela espuminha, hein? Não sai aquela espuminha. Só em pensar naquela pessoa começa a espumar. Aquela raiva de cachorro, né? Cachorro, não é assim? Que sai aquela espuminha levezinha, hein? Quando não sai mais, é porque eu já não consegui perdoar. E outro caminho, eu percebo que eu já consegui perdoar. Quando eu conseguir rezar por essa pessoa, quando eu a trouxer comigo para a missa, no meu coração, quando eu conseguir lembrar dela e trazê-la para a presença eucarística, porque eu preciso ter a experiência do que o Senhor é para comigo, bondoso, compassivo e carinhoso. Então, amados filhos, hoje, voltando a dizer o que eu repeti no início, o Senhor não está nos dando outra opção que não seja perdoar. O
está nos dando outro caminho, que possamos estarmos atentos àquilo que o Senhor hoje nos chama. Provoquemos nosso coração, provoquemos nossa vida. Nós somos de Cristo, nós somos cristãos, e quando de Cristo nós somos, não temos outra opção. Eu e você, nós não temos outra opção que não seja amar. Compreendeu, Senhor?